amigo síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas do seu condomínio. Vamos que vamos, começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Muita dica pra você, síndico, você síndica, ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. Hoje, várias tretas, recebendo essa galera fera aqui, referência no universo condominial. Já quero mandar um abraço para 5 milhões de pessoas que nos assistem pela rede SPTV toda terça-feira, 18 horas, e toda quinta-feira, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial com ele aqui, ó, o mestre, o maior referente de direito condominial do Brasil e do mundo, doutor Cláudio Viana. Fala, doutor. Obrigado, Thiago, pelo convite, né? Vamos estar aqui mais um novo problema. Novo problema ou programa? Eu já tô pensando que o condomínio tá falando problema, né? Ixi, não tem novo não. problema tem no condomínio, não. né? Tem um Discutir monte vários aqui. problemas, né? Vai ter treta aí, Thiago. Não, jamais. Condomínio não tem isso. Então vamos que vamos, né? E recebendo ele, uma das maiores referências de engenharia econômica do Brasil, antes e depois, ele está revolucionando a metodologia de aprendizado sobre obras, reformas no seu condomínio, meu amigo engenheiro Diógenes. Fala, meu amigo, beleza? Tô feliz pra caramba de estar com vocês aqui. Tô aqui autografando o livro, ó. Que eu acabei de sair, mais 4 unidades aqui. Vou mandar aqui pro nosso amigo Jorge Rissa, lá de Ipatinga, Minas Gerais, e mais 3 pessoas é ainda. Minha terra lá, querida, minha avó lá pertinho. É isso aí, ó. Avó de Caratinga. Carla Vieira, Marcelo Souza e a nossa amiga aqui da Ceilândia, Ângela Mariano da Silva. Bom demais. Quero mandar um abraço pra todos os síndicos aí de Caratinga. E Ipatinga também. Tem um time que mora em Ipatinga. Coisa boa. Meu Então, pai é de Caratinga. Sucesso total. Meu pai também, ó. Que massa. Sucesso total do livro, mais a aula, a promoção que tá pra galera aí. Eu tenho só que agradecer. Tinha que falar isso aqui no programa que eu não falei ainda. Fala no Instagram, aqui no YouTube não falei. Depois você põe o linkzinho lá pra galera que quiser olhar na descrição já tá do lá vídeo. Na descrição já há anos. Pega teu livro, compra 2 produtos em um só, um precinho desse tamanho, conhecimento que você tem vai revolucionar a sua mentalidade na gestão do condomínio com ferramentas práticas e didáticas. Então, estou muito feliz, tinha que agradecer essa galera por isso aqui. E a gente está indo agora, né? Tem notícias aí para Congresso Nacional da Associação Nacional NACOM. Tá aqui o diretor de Brasília e a gente vai para dia 22 e 23 de maio. 22 e 23 de sexta e sábado, Itaí Bibi, em São Paulo. Estaremos lá com o nosso conteúdo disponível para você. Bom demais. Então vamos agora apresentar ela que é a nossa musa fitness condominial. Ela que tá cuidando da saúde, da mente e da alma e cuidando do síndico também. Minha amiga Gabriela da Facilite. Musa fitness é uma palavra muito forte, mas estamos aprendendo a cuidar também do corpo e da mente para que a gente possa cuidar bem dos nossos síndicos. Bom demais. Então, vamos então lá pro nosso programa. Lembrando para mandar sua pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Vocês estão preparados, meus jovens? Preparadíssimo, sempre. Então, a primeira pergunta, amiga Gabriela, ela que entende contabilidade. O título é, meu amigo Walter mandou, o título é Sonegação Previdenciária. Isso acontece em condomínio, doutor? Vamos ver. Jamais condomínio não tem esse tipo de coisa. Aí ela fala assim, ó. Constamos que a nossa síndica não retém e não recolheu o INSS sobre a sua retirada do Prolabore. Há mais de 5 anos, indagada várias vezes por alguns condôminos, ela fala que manda aqui. Sou eu e não vou reter e recolher nada. Face ao oposto, algum condômino resolveu denunciar o INSS e o Ministério da Fazenda, pois poderemos ter na frente problemas sérios de débito e também pela sua arrogância. O que os senhores acham? Será que o INSS irá trazer... Será que o INSS irá atrás da nossa denúncia? E aí, doutora, pode o síndico sonegar o INSS? Eita! Não, o síndico não pode sonegar o INSS. E agora? O que ocorre? 5 anos de prestação de... Dá certinho, né? Com 5 anos? Os últimos 5 anos, exatamente. Tá lapada, o que ocorre? Independente de... Para condomínio, não existe ajuda de custo. Eu escuto muito falando assim, mas é ajuda de custo. A ajuda de custo é tributável do mesmo jeito. Para ajuda de custo não ser tributável, é aquele momento que você passa lá no posto de gasolina e se, por algum motivo, for aprovado em assembleia, você passa lá no posto de gasolina, abastece R$100 de combustível, pega uma nota fiscal e coloca no caixa do condomínio. Se é aprovado em assembleia, esse é um tipo de ajuda de custo que não é tributável. Uma outra ajuda de custo que não é tributável. O meu celular, o condomínio faz uma conta de celular
para o síndico no nome do condomínio e a fatura é paga no nome do condomínio. Isso é uma ajuda de custo não tributável. Ponto final. Tirando ressarcimentos, que é esse tipo... Tirando isso, ressarcimentos não são tributáveis. Ressarcimentos são tributáveis. Um exemplo, vou pegar R$ 1.500 porque está ressarcindo as minhas despesas. Não é tributável. Prolabore é tributável. Quais são as tributações em cima do Prolabore? 11% de você, síndico, como empregado, e 20% do condomínio como empregador. Então, o condomínio paga 20%, você, síndico, desconta 11% de você. Se não quiser que desconte esses 11% de você, tem como? Tem como, desde que, se você trabalhar em um local que você já contribui com o teto, aí você tem que mandar para a contabilidade, o seu contra-cheque para que apresente, a gente consiga mostrar que você já tem o seu desconto. A Receita Federal vai aceitar a denúncia? Não sei. Pode aceitar? Pode aceitar. Se aceitar, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, vai ter que vir e recolher os 11... A síndica, a pessoa da síndica, ela vai ter obrigação de pagamento das multas e juros correspondentes porque, afinal de contas, foi ela que decidiu a não pagar multas e juros correspondentes. Ela vai ter que fazer o pagamento dos 11% da parte dela. Já o condomínio vai ter que fazer o pagamento dos 20% da parte dele, porque isso era obrigação dele. Lembrando que sobre esses 11% e sobre esses 20% que eu acabei de mencionar, o que muitas pessoas desconhecem é que, mas eu tenho isenção da taxa de condomínio. Sim, a isenção da taxa de condomínio também é tributada tanto nesses 11% de desconto seu, assim como nos 20% de desconto do condomínio. Aula gratuita, viu? O Gabriel, acho que é importante deixar registrado para nossa audiência aqui, que é uma responsabilidade do condomínio, os 20%, né? Exatamente, é uma responsabilidade obrigação, no caso, uma obrigação do condomínio. É uma obrigação de desconto de 11% do síndico, mas também é obrigação de pagamento de 20% do condomínio. Eu só queria abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho sobre o síndico profissional, já que a gente está nessa discussão. O síndico profissional, eu quero lembrar que o síndico profissional não pode ser MEI, microempreendedor individual. Por quê? Porque no rol lá no rol das funções lá relacionada a MEI não existe síndico profissional. Então, o síndico profissional não pode ser MEI. Ele tem que ser uma empresa realmente de fato. Ele tem que ser uma empresa realmente de fato. E sim, aí sobre o síndico profissional tem desconto de 11%? Não tem desconto de 11%, assim como o condomínio também não tem que tributar em 20%. Por quê? Porque ele paga lá como empresa na sua nota fiscal. Exatamente, na sua nota fiscal, na emissão da sua nota fiscal. Então, e sim, além de que cabe a essa síndica a destituição por não estar administrando convenientemente o condomínio. Cabe a destituição por conta disso aí? Destituição do cargo, exatamente. Mesmo, ela não está administrando, ela está trazendo risco ao condomínio. Ela não está administrando convenientemente o condomínio. Isso cabe destituição da síndico. Porque a palavra administração convenientemente recai sobre várias situações. Então, se você exerce uma má administração, que é conforme o exemplo que a Gabriela passou, pode os condôminos usar essa questão como uma motivação para chamar uma assembleia de destituição. Mas entra um negócio que a gente fala de gestão de patrimônio, porque se ela não recolhe isso daí, ele acaba ficando na conta do condomínio, né? Pode ser tributado no CNPJ depois. Não, se você sair, não? depende do condomínio mesmo, os 20% do condomínio. Mas eu digo assim, se ela não recolhe e passa por uma fiscalização, o condomínio pode ser multado por isso e recai sobre o CNPJ, certo? Sim, o pagamento sempre vai recair sobre o CNPJ. Por mais que ela é representante desse CNPJ, sempre vai cair para o CNPJ. Sim. Agora, cabe os condôminos entrar com a ação contra a síndica para que ela faça o ressarcimento da parte que lhe cabe. Que é o juro e as multas. Né? Exatamente. E os 11%. Da parte da parte do empregador. Que eu já vi muita gente erra, né, ao cobrar do síndico, né, com relação, às vezes, condomínios, os condôminos vão cobrar o valor cheio.
né? Mas tem que observar o que é de responsabilidade do condomínio em fazer o pagamento e o que é de responsabilidade do síndico, né? Existe a parte do síndico, que são os 11%, conforme a Gabriela passou, né? E também, se isso ocasionar multas e juros, quem ocasionou aquele ato foi o síndico. Então, o síndico vai ter que pagar a parte dele e o que incidiu esses danos. E a diferença disso é o próprio condomínio que tem que fazer o pagamento. Beleza, mas aí, vem cá, a pessoa vai destituída e... Não é que ela vai ser. Não, pode se calma. chamar uma assembleia para poder É um destituir ela. exemplo. O Há pessoal chama lá essa um possibilidade. É. Por conta disso, chama lá um quarto de assembleia, destitui essa síndica. Sim. Essa cobrança vai ser feita, por exemplo, se ela não entra em um acordo, o condomínio vai uma obrigação de fazer? Pedir Uma ação pra de ela pagar reparação de danos. Se já... Porque, tipo assim, ela recebeu sem descontar, então ela recebeu 11% a mais do que ela teve. Existe, nesse caso aí existe... Só que tem multas e juros. Nesse caso aí existem duas saídas. Se o dano já está liquidado, você já sabe o valor e a origem, você já pode entrar direto com a ação de reparação de danos. Agora, se há dúvidas com essa questão, existe a questão de exigir contas, né? Você pedir esclarecimentos para o síndico com relação a determinada situação. Aí ele pode prestar contas ou ser obrigado a prestar contas judicialmente. Exatamente. E se nessa prestação de contas ver que há alguma pendência financeira, aí o juiz pode mandar Para fazer o você ter uma pagamento. noção, para você ter uma noção da gravidade sobre o assunto, se for um condomínio, digamos que não tem funcionários, esse condomínio não tem funcionários. Certo. E só existe a síndica como colaboradora. E não foi feito esse desconto, ainda vai haver multa da Receita Federal É pelo isso que eu tava fato. falando. Multa da Receita Federal pelo fato de você não ter declarado. Sim. A falta da declaração Que ainda não vai vai no haver. CPF dela. Tudo CNPJ. Tudo CNPJ. E, além de tudo, ainda tem uma multa mensal pelo fato de não ter havido a declaração. É uma questão A regressiva, o declaração. condomínio paga e depois cobra depois da Exatamente. síndica. Aí, vamos lá, numa hipótese dela não pagar, o condomínio ajuiza, esse dano no patrimônio pode ser requerido sobre o apartamento dela. Não é isso? Pode, aí é É onde entra aquela parada que a gente fala A que questão- se ele gera um prejuízo para o condomínio, ele pode pagar com os próprios bens. Todos os bens disponíveis, né, que o síndico possui pode ser usado como pagamento. Facilmente. É essa. A gente tem. Bens disponíveis, porque existem exceções na lei que determinados bens são impenhoráveis, né, como o único bem de família. Deixa né? seu like que já valeu. Porém, Faz a sua pergunta porém pra nós temos esclarecer. um condomínio em conjunto aqui em Brasília, em que o síndico ele fez alguns atos que causaram esse tipo. de Ele dano. deixou, um exemplo, ele deixou de pagar a conta de água por 2 anos. Hum, Ele deixou de pagar a conta de água por 2 anos. E sim, deu ruim, né? conseguiu bloquear o único apartamento bem de família. olha só. Porque depende do valor também, né? O valor grave muito E alto. depende do advogado, porque eu já defendi síndico que eu mantive o imóvel dele, porque era o único bem de família. Pra você ver o jeito que é a Depende justiça. muito, né? Depende muito disso aí. Eu acho que sim, que é casa a casa. Não é só a lei, meu amigo, é quem tá do seu lado. Vamos lá. Quem sabe, sabe. Então, Walter, Depende da defesa. Né? vamos ver o que vai acontecer se o INSS vai procurar o condomínio de vocês. Mas já fica a dica pros próximos síndicos, né? Que forem entrar no condomínio aí. E quem... Que o Conselho Fiscal também fiscalize Isso isso que eu ia mensalmente, falar. que tenha conhecimento acerca daquilo, que procure aqui os nossos episódios. Tem capítulo pra caramba aí, velho. E procure aqui os nossos episódios, que aqui tem muito conhecimento de forma gratuita. Porque vai muito achar. conhecimento de forma gratuita e fiscalize É um o síndico. universo. Ó, Fiscalize o síndico de forma Então correta. vamos a ontem. Teve o quê? Convocação. Neymar da na seleção. Copa. Neymar na Copa. Vocês ficaram felizes? Fiquei, Neymar na claro. Copa. Ah, lembra Ficaram? dele fazendo Claro, assim? claro. Pra quê? Fiquei, velho. Ficou, né? Eu acho que nós vamos ser hexa. Então, Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai cair 6 vezes em menos de 1 minuto. Poxa. Essa foi boa, velho. Vamos lá então, pessoal. Neymar na Copa. Agora começou, né, a comoção nacional, todo mundo empolgado, comprando camisa e botando o bandeirão do Bandeira. Brasil na fachada. Ih, E pode aí, ou não doutor, pode colocar o bandeirão do Brasil na fachada lá? Ai. Bandeira na Copa, né, na fachada. Se seu condomínio ainda não regulamentou numa assembleia ou no regimento interno, é a hora de chamar a assembleia antes da Copa, todo mundo enfeitar as fachadas, né? Agora, se o seu condomínio não tem autorização, seja por uma autorização da assembleia ou regimento interno, aí o síndico vai ter autonomia para retirar. Por quê? Porque você não tem aprovação. Então, toda questão que implique na fachada, você tem que ter autorização do condomínio. E essas autorizações vêm de onde?
né, da Assembleia, do Regimento Interno ou da Convenção. Lá no meu condomínio mesmo, né? Quando o condomínio foi inaugurado na época de Copa, já delimitou. Época de Natal, os enfeites de Natal vai ficar permitido de tal data a tal data. Épocas de Copa, vai ficar permitido os enfeites de tal data a tal data. Então, tudo isso Então, é o prever o condomínio futuro. Pode, é questão de organização, de gestão e prever o futuro com relação a essas datas comemorativas. Gabriel, você vai botar na sua casa lá um bandeirão do Brasil? Com Hexa? certeza. E ainda sou daquele tempo que a gente pintava a rua. E pra soltava ficar- rojão. Banderola. Botar Igual a festa bandeirola junina, né? pra ficar bonito. Sim, mas é justamente porque o que a pessoa tem que levar em consideração é que por mais que seja época de Natal, amo decoração. Por mais seja época de Copa, bacana pra caramba. Gente, isso também recai sobre uma placa de vértice. Imagina 500 apartamentos vendendo pode. com uma placa de vértice enorme lá na fachada. Fica feio. E alteração, Fica cabe multa, feio, né, dá doutor? um ar Cabe de multa. cortiço. É alteração. Do mesmo jeito, infelizmente, a sua guirlanda de Natal na sua porta não pode. Só pode se tiver... Uma autorização. Exatamente, Eu acho autorizado que em vocês têm assembleia. um coração muito duro. O que tem? É só um períodozinho. O povo vai ficar mais Eu alegre. não, eu concordo, Não, Thiago. eu concordo que tem que ter, eu concordo mesmo que tem que ter, que a gente tem que colocar Mas muita decoração é. de Natal mesmo. Só que o problema é o que não está escrito fica muito aberto. É verdade. Exatamente. Aí sempre tem as pessoas de má fé, existem as pessoas que se sentem prejudicadas. Então tá escrito, E se- não prejudica nada. Chama uma assembleia ali, pauta única. Exatamente, eu 30 posso minutinhos, colocar... aprovou, pronto. E se eu posso Você já colocar a ficou bandeira do tranquilo. Brasil, por que eu não posso colocar um de partido? É porque Brasil hoje Porque é tem uma real, diferença. Não, Calma aí, vamos não, explicar. não. Se não Seu tiver partido, não. regulamentado, Não, mas tem bem bandeira é bandeira, é regulamentado, bandeira é bandeira. Vamos lá. Pouco Cuidado, importa. cuidado com a faixa que você coloca, porque uma pessoa que colocou a faixa só escrito ladrão, Ladrão, quase a foi Polícia preso. Federal Pois não tava é. Não, nominada a ninguém. pois Eu não é, tinha não. nome de ninguém, eu não entendi por que daquilo ali. E aquele, tirou, né? e aquele ali, se não tiver regulamentado, ainda pode levar multa pelo condomínio, É, tá? sim, Porque, sim, mas aí porque tem não um é. problema. Porque, exatamente, Tem um porque não problema está aí. regulamentado. É o que o doutor tá Calma. falando. Regulamente. Parcialmente regulamentado. Vamos lá. Tem a lei do símbolo nacional que permite qualquer manifestação patriótica com a bandeira do Brasil, Mas no uma máximo. lei específica sobre isso. É. E aí a gente tem um embate jurídico, Mas tem aí não é na decisões. fachada do condomínio. Calma, isso é tão profundo que existe um impasse jurídico com jurisprudências favoráveis e contrárias, que não foi para o STF ainda, porque eu acho que se for vão acabar com isso, sobre o símbolo nacional. Porque na época da divisão política, o pessoal confundiu muito colocar o símbolo do partido X e o outro colocar a bandeira do Brasil. Aí virou E uma aí guerra isso daí. misturou e tem uma lei especial para quem? Para o símbolo nacional, que é a bandeira. Então ela tem prerrogativa sobre as outras manifestações. Então eu estou querendo explicar o seguinte: via de regra, vai ser definido em assembleia, vai para o regimento interno, beleza. Mas tem juristas que conseguem na justiça a manutenção da bandeira na sacada do apartamento. Porque é considerado uma manifestação de patriotismo e a lei autoriza a apresentação da bandeira em qualquer manifestação patriótica. Mas assim. Olha a divergência aí. Mas assim, você tá trabalhando com e se? Depende Não. da cabeça. Sim, é e se. Existem jurisprudências que sim, existem jurisprudências. Não, muito mas menos. é lei Existem 5.000 correntes que não. lei Depende da cabeça do 5.791. juiz que cai. Aí, se cair na cabeça de um juiz que não entende dessa forma, logo você será multado. Então, é melhor que, em decisão assemblear, vocês decidam como aquilo que pode ser pendurado. Como advogado de Pronto. condomínio, eu tô ali para simplificar O e processo. facilitar a vida do síndico. É. Vai para assembleia. Decidiu na assembleia, você Aí tirou. o tribunal acata. Agora você ficar dependendo de uma interpretação Do em de um si. terceiro que não faz parte daquela comunidade para poder saber se vai Mas aí deferir vem ou a não. ressalva. Vem deferir ou não. O Então a detalhe. forma mais simplificada e mais Não, direta mas é a isso aí própria dá muito comunidade trabalho, decidir. dor de cabeça. Calma, É. vamos lá, a gente não pode botar tudo no raso. Você não pode proibir. Pode. Pode, ué. Pode. É o que mais Tá tem, ué. fechado, ué. O que mais síndico tem? sozinho. Não, assembleia. Não. Fala assembleia. Não, Eu isso- não falei assembleia. É. Você Síndico sozinho, não, Você é. não pode, síndico, deliberadamente proibir a bandeira na sacada. Mas você quem não falou pode. tem que fazer uma assembleia. Calma, você não pode proibir. Você tem que levar para a assembleia e colocar a apresentação dos fatos. A decisão no condomínio, do colegiado no condomínio, vai ser a regra geral. Mas o que a gente está falando é de imediato. Você não pode proibir. A faixa do ladrão você pode, bandeira de qualquer partido você pode, qualquer mensagem você pode, qualquer cartaz você pode. Mas até a bandeira Mas você pode. mas É uma alteração calma. de fachada, irmão. Não, não é isso que eu estou falando. Tá confundindo. Não, ué. Você tá falando que o cara não pode tirar? Pode, ué. Não, todas as outras coisas já estão de fato proibidas.
A bandeira, para você proibir, você tem que levar para a Assembleia. É alteração de fachada. Não, brother, não é. A bandeira tem uma lei específica da bandeira. Mas acabou de falar que tem que ser em mastro. Não. Tem que ser em mastro. Tem um negócio assim. Não, mano. Vai. Eu não vou discutir com o doutor porque eu não sei. Não, mas eu não O que eu tenho tô absoluta dizendo pro certeza, nosso não. Tem que síndico abrir é o lei. seguinte. É. O símbolo nacional não pode ser proibido, salvo se decidido em Assembleia. Os outros símbolos são proibidos e não podem ser decididos sim nem em Assembleia, porque são Não manifestações pode, que é diferentes. alteração de fachada. Sim, mas é diferente. Depois não fazer um Essa é uma briga, Vocês viu? estão vendo a polêmica? Nem começou a Copa, tem polêmica. Imagina essa discussão dentro do condomínio. Hein? O que eu estou dizendo para você é que se você proibir, o cara pode reverter. Você tem que levar para a Assembleia para proibir. Oi. E as outras coisas não, já é proibido. Entendeu? E nem a Assembleia pode permitir. É diferente. Vamos simplificar a vida, vamos levar mais leve. Vamos leva levar pra para a Assembleia, vamos discutir. Lei Então, 5.771. Vamos para a próxima, então. Próxima amiga Maria. Vamos lá, Maria. Ela mandou assim: o título é Alteração da cor do rol do térreo. Vamos ver se o síndico pode ou não pode. Agora sim, vamos lá. Gostaria de saber se o síndico pode alterar a cor do rol dos elevadores do térreo, sem assembleia, sem votação do quórum exigido, e se ele já efetuou a troca da cor. Como devo proceder? No dia que vi a alteração da cor, já abri uma ocorrência e não fui respondida. A cor foi escolhida somente pelo síndico e sem nenhuma enquete. É necessário qual o quórum para aprovação de tal alteração, amigo doutor Cláudio Viana? Então, a grande questão, às vezes as pessoas entendem que a fachada é só as faces do edifício. Mas além da fachada externa, há também a fachada interna, que corresponde às áreas comuns que tem as paredes dos corredores. Então, o memorial descritivo daquele imóvel vai estar escrito, né? Foi entregue o empreendimento imobiliário com as cores, da tonalidade da cor tal, branca. Então, o síndico, de forma unilateral, ele não pode chegar lá e pintar de amarelo, de vermelho, né? Ele tem que consultar, né, a Assembleia para poder alterar essa fachada interna. O que o síndico pode fazer? Fazer a manutenção dessas áreas comuns, dessas fachadas internas, que é, ou seja, pintar da mesma cor existente, nunca está alterando a cor. Por quê? Porque o condômino, ele comprou, às vezes, um empreendimento, comprei esse apartamento aqui porque o corredor dele é azul. Né? Então, foi isso que me motivou. Né? Então, ali é minha propriedade, eu gosto de paredes azuis. Aí vem um síndico e pinta de verde. Né? Então, isso acaba gerando um problema enorme. E isso é uma questão de administração inconveniente. E pode gerar o quê? A destituição do síndico. Administrando inconvenientemente. Exatamente. O meu Mas Gabriela, ele foi lá, pintou, fez a manutenção. Não tá vendo o papel dele? Não. Manutenção é você Manter manter a o que mesma existe. coisa, Que existe. manter a mesma coisa que eu tenho. Se eu pegar e pintar isso aqui de preto, eu estou mantendo. Se eu pintar de azul escuro, eu estou mudando. Eu não estou mantendo o que eu tenho. Cara, vendo? tá afiado, tá? Tá. E aí, Jorge? É prática síndico diária, pode meu amigo. mudar? Primeira coisa, hall de entrada, circulação externa, pilotis, salão de festa é a área de fachada do condomínio. A área de Não, fachada a gente, do as condomínio pessoas têm hábito de achar que é só aquele só paredão. Não, igual empresa. Vai, fica comigo, vem cá, ó. Acha que a empresa contratada para fachada não tem que pintar o pilotis. Se deu mal, se pegar uma fiscalização, a definição técnica de fachada é toda a área externa de circulação do condomínio que tem visibilidade. Ou seja, você parou, olhou, é meu condomínio, tudo aquilo está preservado pela lei da alteração de fachada. Ah, mas eu estou lá de dentro do meu corredor, no meu apartamento. Não é área externa? Ou você mora no corredor? É área externa, está preservado. Não é só a cor da parede. Vamos lá. A fechadura da porta, modelo e cores padrão. Acabamento da porta, ou seja, a porta, o portal, a soleira. Frente e verso do apartamento. Ou seja, só da parede para dentro você mexe. Da parede para fora você não mexe em nada. É alteração da fachada. Mudou a cor, dá problema. Mudou a cor, dá problema. Nós estamos com um impasse. Na prática, fiscalização de obra para você. Condomínio Belo Solari, lá do Johnny, que veio aqui com a gente. Verde, erva doce, a cor do condomínio. Bem específico, né? Bem específico. Verde, erva doce. Erva doce. Sem marca, sem número, sem nada. Só erva Contratou doce. a Tem obra. várias tonalidades. Contratou Erva a doce. obra da Depende se essa erva doce pegou muita chuva, se pegou muito sol, se está em qual que é a época de origem Foi dessa seca. fabricado erva no doce, norte, Se foi está em fabricado época no de sul. seca, porque é erva doce. Vamos lá, guerra que pode ir para a justiça. Fica comigo.
O morador chegou e falou assim, mas quando fizeram o condomínio era um verde erva doce mais vivo. Além da cor, tem o tom da cor, a opacidade da cor. Então, lá no seu memorial descritivo, se não tiver verde erva doce, qualquer verde erva doce vale. Não adianta o morador ficar frescando, a foto aqui, a foto Era aqui. erva doce madura. É erva doce. A minha erva doce era época de Aí sol. tem um detalhe. Se você achar o fabricante da tinta, você vai usar a tabela dele. Se você não achar, você vai usar o mais conveniente. Não vem você com esse besterol debaixo do braço obrigar o síndico a pintar o verde erva doce de 15 anos atrás, quando a fachada foi lançada, porque aquela cor nem existe. Então você tem uma referência de cor. O que ele não pode fazer? Verde erva doce, ele pinta amarelo limão. Mas, Jorge, eu acho que. Aí não dá. Jorge, eu acho que cabe aí Entendeu? no síndico uma sabedoria de fazer uma enquete. Por exemplo, eu passei por isso. O prédio era Safira, que a Safira é um azul, né? E existe vários azuis safiras. Na época a gente pegou 3 tonalidades, pintamos lá no, tipo uma risca no cada da parede e falou, ó, aí fizemos uma enquete para Tudo determinar. é azul safira. E tudo é azul safira. Eu faço Então, isso com a Facilite. Aí A foi- cor foi- da Facilite foi é azul determinado assim. turquesa. Quando me entregaram, eu falei, nossa, que azul bonito. Azul De azul turquesa. turquesa tem um bando. A gente Mas tem você essa tem que- referência, mas eu acho né? que o síndico poderia fazer uma enquete para ficar até. Sim, se resguardar, né? É, A exatamente. gente tem essa referência na engenharia, por exemplo, o azul royal é a cor desse bonezinho. Esse aqui é o azul royal original da engenharia, foi cotado por cor. Quando eu fui lançar o livro, por exemplo, e fazer os símbolos, a gente tem um número de cor exatamente, universal de uma escala padrão. Tem um código, Tem né? um código das cores. Hoje você tem isso. Antigamente não tinha. Então o morador tem que parar de ser pentelho e falar, é azul royal. Qual azul royal? De que origem? De que tonalidade? Porque na norma de conferência de pintura, a gente tem uma variação de 10% a 15%, que a gente chama de grau, de micras, né? De 0,2, de 0,1 a 0,2 é considerado imperceptível. De 0,2 a 0,5 é considerado uma diferença básica aceitável, mais de 5% do grau é considerado uma diferença de técnica de cor. E por que eu aplico isso, Thiago? Eu aplico isso na fiscalização de obra de fachada. Às vezes, de um lote do fabricante para o outro lote do fabricante, essa diferença passa dos 5%. Eu já acompanhei uma situação dessa porque o morador ele tinha uma fotografia de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Então, na época, ele tirou, acho que com aquela Sony Cybershot, né? A resolução era uma coisa. E hoje ele tirou uma com o iPhone dele. Então, na hora que ele comparou, assim, não, vocês pintaram a fachada, tá de outra cor, porque eu tenho uma foto antiga, a gente coloca uma foto de uma do lado da outra. Só que tudo isso vai depender. Qual a câmera utilizou? A hora do sol bater. Qual o horário que tudo. tirou a foto? A luminosidade, tinha sol, Também tava ela nublado já- ou e não. também se a cor Então esse também já comparativo não tava de embaçada. esse comparativo Não, de mas aqui fotos tem nunca muita vai dar tava certo. suja. De cerâmica a gente tem diferença. Cerâmica do mesmo fabricante, de um lote para outro, ele fala, Sim, se mudar o tinta lote, ele já não dá. garante. Às vezes uma ficou Já no tempo dá. no forno mais do que a outra. Eu me já- admiro muito o síndico que escolher a cor do hall novo pintar de qualquer jeito, né? Isso aí não é administração, Gente, isso é jogar o dinheiro infelizmente. fora. Sabe por quê? Porque ele é obrigado por lei a trazer a cor original. Não, mas às vezes sim, sabe o que eu penso? Não é Jorge? branco com branco, Pensa, é branco tipo, gelo com branco Ó, o que eu percebo? neve, é Eu diferente. percebo que muitas vezes não é o que o cara faz de má fé. Falta a informação. Porque tem dia que quis informação. pintar. Falta o às vezes- assessoramento às vezes da ele falou engenharia. com poucas pessoas ali, aí esse morador é um pouco mais exigente e existe do jeito que era natural. Acho que o que a gente percebe hoje no mercado é que muitas vezes a pessoa faz de boa fé. Mas com a tá boa despreparado. Da forma errada. Porque no caso que ele vai ter que repintar. E vai ser um custo que ele tem que pagar por Você isso. falou essa questão, uma vez o síndico ele contratou uma empresa terceirizada nova e tinha um muro lá descascado, todo velho. A terceirizada falou assim, não, eu pinto, tem uma tinta lá sobrando, eu pinto esse seu muro aqui, revitalizo todinho. Aí parece que era uma cor, acho que era bege, e era um cantinho lá que tinha umas plantas e tudo mais. Eu falei, não, a gente vai pintar de verde que combina aqui com o jardim. Pra quê? Tava Foi- estragado. foi- sim, foi Pra você ver. foi de graça, né? Ninguém tava dando Olha o importância, B.O. mas arrumou um problema. O que o síndico teve que fazer? Ele teve que tirar do bolso dele Pra pagar. pra tirar a cor verde e pintar da cor que era original. E não, É isso que eu tô você falando. vê que tem Esse pessoas camarada, ali de olhos querendo por só mais uma que ele coisa, tenha que um é um coração problema. bom, É. um síndico, ele tem que saber ser gestor, no sentido. No seguinte sentido, ele vai pintar a parede. Beleza, qual que é essa parede? Qual que é a referência que eu tenho? Ele tem que estar preparado para essa coisa. Uma tomada de decisão minha muda o curso da minha vida daqui a pouco, muda o curso dos meus prejuízos. com certeza. Ele está lá trabalhando. Então, e se ele buscar informações, ele vai entender que antes de pintar, ele precisa conferir aquela cor. No máximo, se a cor não existe, coisa parecida, ou ele não tem referência, ele tem que se aproximar da originalidade. Salvo contrário, ele entra na regra das alterações. Então, por que eu estou falando isso para o síndico, você que está me ouvindo aí? Porque depois que você comprou o material com o condomínio,
Você pintou com o dinheiro do condomínio. Você vai ter que tirar do teu bolso Não, para com certeza, devolver tudo para o lugar. E, cara, uma lata de tinta boa hoje é de 500 pila para frente. A diária de um pintor bom hoje, ela não é menos de R$200. Se o cara passar 10 dias pintando, dá 2.000, né? E o aí você já entrou no prejuízo. Por quê? Por um detalhe que, graças a Deus, você está aqui, pode deixar o seu like, o seu comentário, que você não vai pintar mais de qualquer jeito. Você vai pintar da cor certa e já valeu o programa aí, né? E a situação que o Thiago falou, às vezes o síndico ele pensou de maneira emocional, não racional, e falou assim, vou conseguir uma revitalização de uma área comum de graça. De graça. Vai ficar mais bonito que antes. Tudo top, né? Todo mundo... Tudo faz sentido, O senso comum, todo mundo ia apoiar ele. Só que não, agora se ele fosse pelo lado racional, né? Tivesse um acompanhamento, consultasse uma consultoria, falasse assim, não faz isso não. Depois fica assim, porque eu faço as coisas e ninguém dá valor, porque ninguém é legal. Pode parar com essa bobagem aí, amigo. Ninguém tá pedindo por favor. Vai lá, tenha seu bom coração e use uma metodologia. Agora eu quero chamar atenção sobre o episódio que aconteceu esse ano ainda conosco. O síndico havia um hall de entrada dele, e esse hall de entrada estava demodé, fora da moda, totalmente fora da moda. Ele deliberou por trocar o piso por um piso da moda, e um piso mais bonito, e ele deliberou por pintar por uma cor mais da moda, por algo que estava na moda. Ele fez isso em assembleia, mas ele não se atentou com um quórum de 2/3. Porque 2/3 você está alterando. A partir do momento que você altera, 2/3 tem que concordar. Ele teve que voltar para outra assembleia para conseguir o quórum de 2/3 para aprovar. Então, levando em consideração que não é simplesmente sobre fazer uma assembleia, é sobre verificar também o quórum para alteração daquele. Mas sim, eu acho que está na hora que, também, século XXI, quem é síndico... Pleno 2026. Quem é síndico... Eu nem falo síndico profissional, acho que é o síndico gestor, porque qualquer pessoa pode ir ali aprender o conhecimento, né? O síndico, antes de fazer qualquer coisa, amigo síndico, antes de fazer qualquer coisa, procura o profissional da área. Porque muita coisa pode ser evitada. Igual no seu caso, né? O cara foi de boa fé. Boa fé. Algo que não gastou R$1. Tava tudo feio, melhorou, né? Só que não foi o que seria a norma, né? Igual o meu amigo Jorge gosta de falar muito, seguir a norma. Negócio que eu acho que esse síndico aqui, ele não fez de má fé, fez de boa fé, mas fez algo que não agradou as pessoas, não seguiu a norma. Então você tem que começar a entender, pessoal, direito é o advogado, área de condomínio, preferência, tá? Engenharia é a mesma situação, seguro, mesma situação. Né? Porque acontece, a gente tem que buscar esses profissionais que são qualificados, gabaritados para nos orientar. Exatamente. Porque fica mais tranquilo pra gente. Porque assim, é igual o Jorge falou, ninguém vai ver a boa fé. Não tem boa fé, amigo. É boa gestão. Não tem boa fé em condomínio. Tem boa gestão. Transparência, justificativa, economia no ponto certo. Para de querer ficar pagando mais barato e ganhar o dobro. Não existe isso. Você vai acabar tendo prejuízo pegando picareta pela frente. Reforma tem a finalidade técnico-jurídica de quê? De manter o que já existe nas condições de funcionamento. Tá? Essa é a manutenção. Eu falei reforma, né? Confundi, desculpa aí. Mas é assim, essa é a manutenção. Você vai pegar o que está lá, bege é bege, cerâmica é cerâmica, troca a cerâmica, faz o reparo, beleza. Mas na manutenção eu não consigo pegar a mesma cerâmica. Aproxima, justifica. A mais próxima do mercado. Mais próxima possível. Bacana. Reforma. Reforma é reconduzir a forma. Trazer de volta aquela situação com a qualidade melhor, com aprimoramentos. Essa é a diferença técnica. A manutenção é manter o que existe nas condições que está. Reforma é remodelar. E isso faz total diferença em uma ação de prestação de contas, uma ação judicial. Cuidado com a reforma que você faz no condomínio, porque ela é considerada uma obra especial. Tem todo um formato aí, o doutor Cláudio vai completar aqui e vai te explicar, que eu não lembro de tudo, não. E a manutenção já é uma obrigação. A reforma você faz se quiser, se precisar, na melhor condição possível. Pode ser que para fazer uma manutenção seja melhor eu fazer uma reforma? Pode ser. A questão de proveito do capital. Aí vem a cabeça de gestor. Como que eu faço, qual o protocolo que eu sigo, né? Aproveitar para fazer aquele mexão, que tem aqui a diferença, viu, para você, ó. Tá tudo aqui por escrito, leva para a cabeceira. Tá? Esse é o grande negócio. Você tem que saber como gestor a diferença das coisas, a explicação jurídica e o como fazer, a metodologia. Tá vendo? Muita dica boa hoje, já aprendemos sobre INSS, sobre Assembleia, sobre quórum.
sobre regras, porque aqui, meu jovem, tem muita dica para você ter tranquilidade no seu condomínio. Quem tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, curta, deixa seu comentário. E quem tá na rede SPTV, não vai embora não, porque ainda tem muito programa para você, muita dica boa ainda vem pela frente aí. Lembrando que nosso programa é toda terça às 18 horas e toda quinta-feira às 18 horas. Esse encontro marcado, falar do universo condominial. E vamos seguir com o nosso plantão, tirador do doutor, tá todo elegante. Isso aí, vamos que vamos, então, gostei. Então, tá vamos bom. Lá, então, próxima pergunta, amiga Adriana Alves. Vamos lá, ó. O título é Possível Vazamento de Água. Vixe, Maria, vamos lá. Diante de indícios de vazamento de água no condomínio, considerando que a conta apresentou um aumento significativo acima do valor habitual, gostaria de esclarecer. Nessa situação, quem é responsável por arcar com os custos da contratação de uma empresa especializada em detecção de vazamento? Ou inquilino ou proprietário do apartamento? Eles estão desconfiando da unidade X. E aí? Então, essa questão, assim, a questão processual, né? Primeira questão, o ônus da prova é de quem acusa. Vamos supor, se o condomínio está acusando que determinada unidade, ou outra unidade está acusando que determinada unidade está tendo um vazamento, então você tem que provar, né, que aquele vazamento está decorrendo daquela questão. Então, a princípio, você que está acusando tem que contratar, né, esse caso, esse vazamento. Agora, se você é uma pessoa de boa fé, sabe que existe um vazamento, mas não sabe de onde, então você vai estar pagando esse caça-vazamento. Agora, a questão é inquilino ou proprietário, né? Isso vai depender da relação também contratual do inquilinato, da locação, do contrato locatício. Essa responsabilidade, esse vazamento foi antes da entrega do aluguel do imóvel ou depois do aluguel do imóvel? Porque se foi antes do aluguel do imóvel, o proprietário tem a obrigação de entregar o imóvel do inquilino com todas as condições de uso, sem nenhum vazamento. Então, nesse ponto, seria o proprietário responsável por essa questão. Agora, se o imóvel foi entregue com todas as vistorias adequadas, né, que não existia nenhum vazamento e esse vazamento ocorreu depois, então a responsabilidade recai sobre o inquilino. Agora, outra questão, a terceira pessoa, a pessoa que está sofrendo com vazamento. Quem eu notifico? O inquilino, ou o proprietário ou o imobiliário? Eu notifico os três. Eu já mando a cartinha para o proprietário, para o inquilino, para o imobiliário, para tomar as medidas cabíveis, para poder sanar aquela questão, né, aquele transtorno, né, aquela dor de cabeça. Gabriel, acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir mais essa questão da individualização da água, né? Porque quando não é, dá esse tipo de problema, né? Quem vai pagar, aumentou. Eu tinha um condomínio agora que, infelizmente, aumentou R$1.000, cara. Da taxa de condomínio? Não, do valor da água. Da leitura da água. Cara, esse negócio de água, eu fico impressionado com as pessoas. Uma dificuldade de fazer individualização. A gente teve uma síndica que veio aqui, não, né? Mas depende. Foi tem, agredida. Tem situações que não tem, né? Mas tem como se individualizar. É isso que eu falo. A gente tem um menino da Planedo aí. Coloca aí no Instagram, aí, @Planedo Engenharia. O cara tem tecnologia de chip. Ou seja, ele vai lá e aplica no cano da unidade e ele sabe quantos litros passa de água. A gente tem alguns É outro condomínios... negócio. Não, a individualização com inteligência hoje, a inteligência artificial, mecanismo de monitoramento, que o condomínio faz porque realmente tem uma resistência dos moradores. E normalmente é aquele morador descarado que sabe que gasta o dobro. E também não se importa. Eu quero começar falando que a relação do condomínio sempre é com o proprietário. Então, independente de se houver inquilino, imobiliária... doação. Sim. Não, tem gente que manda a imobiliária representar ele, já viu isso, né? Seja o que for, a relação do condomínio é sempre com o proprietário. Então, assim, eu falo sempre com o proprietário, a cobrança é sempre para o proprietário, depois se o proprietário tiver um contrato, algo parecido com o inquilino, ok? Eles que se vejam. Mas a relação síndico vai ser sempre com o proprietário. Existem condomínios, eu tenho condomínios em que não conseguem fazer esse tipo de individualização, porque tem caldeira, tem água quente, tem água fria, tem diversos itens que impossibilita esse tipo de leitura. Alguns outros precisaria, porque entra por vários canos, digamos, a água, por vários locais, não apenas um. Existem outros condomínios que precisaria de obra e o custo da obra também se tornaria muito mais caro do que o custo da água. Porém, para aqueles condomínios, para aqueles condomínios em que há essa possibilidade, gente, sendo pela companhia de água ou sendo por empresas que fazem, um exemplo, a Planedo, que faz esse tipo de individualização,
Eu acho muito válido, porque é justo. Cara, Porque é justo. Eu já falei aqui no programa uma outra vez e torno a repetir. O pai de uma amiga minha deixa a torneira o dia inteiro ligada com um filetezinho de água rodando para que os gatos dele tomem água limpa o tempo inteiro. Olha É isso. surreal, Gente, mano. isso é uma falta de respeito surreal Vou te- com Meio seu ambiente, vizinho, tudo, com o meio ambiente, com... O gato nem toma, ele não toma, o gato não toma 1/10 da água que desperdiça. E não tem só isso Não, não. 10º? Ah. Isso aí, ele ainda está fazendo um negócio que é totalmente um disparate moral, na minha visão. É Agora, imoral, no condomínio ilícito que e tudo. Tem um condomínio que eu dou assistência para ele, por exemplo, que ele é um condomínio comercial. São salas. Uma sala é o escritório de advocacia. É o advogado, uma cadeira e o cliente. Nem todo dia tem cliente. Nem todo dia o advogado está lá. E o do lado dele é um salão de beleza com 4 cadeiras especializadas para tratar cabelo. Vixe, O gasta dia inteiro. muita água, né? Água para cima e para baixo. O outro é um dentista. 30 pacientes no dia, máquina, pressão, bomba, etc. O outro é um administrador de condomínio. Smart não sei o que lá. Tá lá, tem 2 funcionários, o pessoal chega, sai, tem um banheiro. O outro camarada tem um laboratório do SEIB. E todo mundo paga a água dividida na mesma proporção. É um absurdo. O salão de beleza, ele gasta pelo menos 10 mil litros a mais que o advogado. E o advogado paga a água proporcional, embutida dentro da taxa do condomínio. Eu acho um absurdo, na gestão de condomínio hoje, com tanta tecnologia que a gente tem, com tudo que eu ensino aqui, o síndico permitir isso acontecer. Mas Eu E o sei. morador Não, que aí, não tem calma vergonha aí. na cara e vota Não, errado. Eu tenho Aí condomínio... não é o síndico, não, Se irmão. Não, aí é- agora. é Não é pra você se doer, não. Não é se doer, não. Você quer botar uma conta que não é dele. Porque acontece? O síndico, acabou de falar, o síndico não pode tomar decisão sozinho. Existe o Não, coro mas tem eletivo que decide, velho. Levar a proposta Tem pra que Assembleia levar- pra não, alterar a mas não, situação. eu tô É. falando não dessa coloca, falta de fazer Não isso. coloca da forma que o cara é obrigado a Se fazer. você fez e ninguém quer votar, aí é problema do É, morador que é exato. descarado. Aí sim, Beleza. aí sim. Mas o que eu tô falando é que eu acho um absurdo você que é gestor não insistir na pauta. Uma vez, 2 vezes, apresentar melhor, fazer a galera entender. Porque o povo Mas tem depende coisa do que o povo líder, não entende, brother. não. Você que é líder, Ô, você Jorge, conduz. Você tá a falando, cidade. você tá irmão. falando sobre comercial. Eu tenho um condomínio em que uma família enorme mora numa cobertura que tem uma piscina privativa. Olha aí. Enquanto Olha aí. tem uma piscina privativa. Aí, você uma que família mora lá- grande com uma piscina privativa. Ah, Vocês você estão que com mora lá, invejinha, paga. né? Vocês estão com invejinha. Vai falar isso pro cara. Estão com invejinha, né? Todo mundo paga água. Tamo Todo com mundo invejinha. paga água de Todo trocar mundo- a água da minha Não, piscina. Da tem sal, piscina. não tem sauna lá, não? Não, só tem piscina privativa para as coberturas. Cada Já cobertura pensou? tem a sua Aí piscina se o cara privativa. quiser, ele faz uma reforma, bota uma sauninha, mais a piscina, chama os colegas, faz um churrasco. Se der mole, põe um furozinho também. E tu paga R$1.000 a mais na conta de água, Mas sabe o que eu R$2.000 acho, a mais na Jorge? conta O que d'água. que eu penso Pô, na questão do desce seguinte, pra ó. Assembleia e vai ajudar a votar, velho. Isso O que ajuda. eu penso? Eu acho o seguinte, a dica que eu sempre falo aqui. Antes de comprar um imóvel, pesquisa aquele imóvel. Como é que é a taxa condominial, como é que funciona, que situações tem. Porque depois vai chorar... Comportamento, né? Vai chorar numa coisa que já sabe. Comprou Tá ciente. sabendo, amigo. Ah, igual lá na industrializada, é tanto, pra acontecer tal coisa. Igual no caso aí, eu acho que, igual no caso, se a pessoa tá ciente de fazer o quê? A gente sabe que é incoerente, mas o pessoal tá aceitando, agora as pessoas têm que participar. Igual lá, o síndico leva a ideia. Se ninguém aprova, o síndico é culpado? Não, é a Não, Ele comunidade. apenas eu tô falando que a executou. responsabilidade Não é do verdade? síndico é levar. Veja bem, não estou dizendo que você é responsabilizado por não implantar, mas eu acho que é um erro de gestão. Desculpa que é o meu pequeno lugar no mundo Não, dos condomínios, não é. mas eu acho que você não levar essas questões para a Assembleia, quando todo mundo busca uma economia de fato inteligente, você não apresentar Mas, Jorge, isso na Assembleia é um erro administrativo. Você pode levar, pô. Não é onde você mora, lá, o prédio? Não. Sim, vou levar Por que você agora. nunca levou, então, essa ideia? Não, já levei várias vezes, só que Aí. ó, os síndicos que estavam lá antigamente não queriam nem botar no edital. Tem que virar síndico então, Jorge. Eu queria mesmo, cara. Rapaz, Meu Vira sonho síndico. é virar Não, síndico, mas velho. Vira Cara. síndico e nos contrata que a gente auxilia brother, nesse eu vou te emprego. falar. Com Ou as então põe aulas- o Thiago lá como Ó, síndico vou te profissional. falar, com as aulas que eu tenho Thiago? aqui, com o doutor Cláudio, doutora Priscila, Gabriela, com o Irkley, lá dentro do método SGP, não tem como passar pela verdade. sindicatura. Sim, Você, aí sim, pode, aí você você diz. pode dar uma engatilhada, você pode dar uma equilibrada, mas tudo é fase. Mas se você estudar o que está lá e colocar em prática, guerra.
você Só conhece na não guerra. tem Vambora. como perder essa guerra. Vamos então falar dos nossos apoiadores, que é mais importante que pagar a conta e pagar água também, né? Se não pagar água, não paga nada, energia, corta e acaba o programa. Vamos lá. Bota em Silas. Eletromídia. A Eletromídia vai ajudar bastante você nessas questões. Você pode comunicar aqui, ó, que a água teve um aumento excessivo, que você pode botar lá que vai ter, né, uma proposta sobre isso. Você pode fazer uma enquete sobre a cor da tinta. Olha aí. Você pode falar sobre a obra. Então, gente, comunicação é importante. E a Eletromídia vem ajudar você, amigão síndico, no seu condomínio. Ó, cara, é gratuito, não paga nada. E uma coisa que eu acho muito bacana é as telas 60-40. 60% pro condomínio, 40% para ele. Então, assim, não é aquele que fica rodando, você nunca vê a informação do condomínio. Lá vai estar toda hora a informação passando. Gente, segue lá. Quem tá nos assistindo pela Rede TV, vai no YouTube, no rodapé tem o telefone da Cássia, ou entra aí no Instagram, Eletromídia, e já faz solicitação. É importante e ajuda nós no dia a dia. A gente está comunicando as atividades, como é que está a questão financeira, tudo que rola no condomínio. Para depois o acumulador falar, eu não sabia. Não tem como você não saber. Tava lá na tua cara. Você não viu porque não quis ver, né? O próximo é quem? O melhor banco do Brasil. Cicobi R1000. O melhor banco do Brasil. Esse banco conhece o universo condominial e todo dia que passa está se especializando para atender você, amigão síndico, na sua demanda. Aqui já foi aqui na agência? Já fui, já. Maravilhoso. Lá tem um chocolate. Todo dia eu vou lá tomar um chocolate. Pessoal especializado. Tem um departamento só para cuidar de condomínio. Eles entendem o universo condominial. E vamos que vamos. E outra coisa, vocês viram aí, ontem eu postei no Instagram aí. Teve um desmoronamento, né? E aí a pergunta que fica, será que o condomínio contratou a cobertura de desmoronamento? Tem muita gente que não contrata. Para você não errar, procure a minha amiga Lisiane da Atual Forte Corretora de Seguros. Seguro é coisa séria, tem que ter um especialista para te ajudar. Inclusive, eu convido você lá no YouTube, tem a playlist Seguro Condominial. Tem várias dicas, vários programas que eu faço com a amiga Lisiane. Ela tem mais de 20 anos no mercado e vai te ajudar a contratar o seguro com as melhores coberturas que vai te atender. Seguro não tem copia e cola não, cara. Tem que ser uma coisa muito específica e não dá moda, porque a vez que você vai precisar, cadê? Aí o bicho pega, né? E o próximo é quem? Minha amiga Facilite. Ela tem mais de 30 anos de mercado e não tem cabelo branco, porque ela é fitness. Fala aí, minha amiga Gabriela, sobre a Facilite. Gente, a administração de condomínios não é só sobre fazer uma bela prestação de contas e gerar boletos. Então, se você quer realmente, de fato, uma administradora de condomínios que, sim, faz uma bela prestação de contas, gera boleto, mas também trabalha junto ao síndico no momento das suas necessidades com consultoria, nos siga, por favor, @facilite.condominial. Estamos lá para te auxiliar. Bom demais! E agora ele, o amigo Diógenes, o homem que tá vendendo livro igual água. Vai, Pois Diógenes. é, meu amigo, eu tô aqui para falar para você. Muito obrigado por estar aqui. Deixe sua pergunta. Eu tô acabando de abrir um outro exemplar que eu vou mandar agora para outro síndico parceiro nosso, que é aqui da Ceilândia, né? A nossa amiga aqui da Ceilândia, que mandou um abraço para ela. Tô autografando e esse livro pode ser seu. A gente vai deixar o link para você aqui na base desse vídeo. Você vai ver o tanto de coisa bacana que tem. E você comprando aqui pelo link do canal, você vai receber a aula gratuita. Você tem um livro que fala de todo o sistema de gestão de condomínio, a mentalidade que você tem que ter, inclusive um capítulo sobre posicionamento e liderança, e você ganha uma aula completa sobre fiscalização com documentos editáveis, ou seja, aquele serviço que eu faço na prática diária aqui, nos condomínios de fiscalização, você recebe o modelo, a aula gravada, é só personalizar e apresentar no seu condomínio. Não precisa pedir autorização, não precisa fazer nada. Você só vai abrir uma assembleia e vai falar, ó, sobre as obras do condomínio funciona assim, conforme a lei XYZ, está tudo pronto para você lá. Tem no livro o aspecto geral e a aula específica. É poder, né? Esse é o detalhe, tá bom? Então, tem um link aqui embaixo, clica lá, pega teu volume, é só isso. Vamos nessa. Vamos nessa então, meu amigo síndico, amiga síndica. Muita dica para você ter tranquilidade na gestão desse condomínio. Lembrando, estamos aqui na Rede SPTV toda terça, 18 horas, e toda quinta-feira, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. Quem está nos assistindo pela Rede SPTV, vai lá no YouTube. Tem mais de 5.000 vídeos para ajudar você a ter tranquilidade na gestão do seu condomínio. Então vamos, doutor, continuar nosso programa, vamos em né? frente, vamos lá então. Segue o jogo, né? A Copa do Mundo tá chegando, segue o jogo. Tá. Ficar no clima já, né? Melissa mandou a pergunta: apartamento Garden. Acabei de criar um Garden todo murado e a síndica manda os prestadores de serviço pularem o muro ao invés de pedirem permissão e passarem pela porta, coisa que jamais negaria. Fui falar com ela e ela me jogou na cara que o pátio é do condomínio e que ela só precisa falar antes. Está certo isso?
Questionei ela porque o rapaz da detização que pulou o muro passou veneno no ar-condicionado que eu estava com ele ligado. Passei mal depois. Meu, pátio, a área comum do edifício, ele passou veneno inclusive na área de serviço. Ê, doutor, esses gado, hein? Situação, né, Thiago? Geralmente os apartamentos Garden são aqueles que ficam no térreos, né? Que tem uma área de serviço que é também chamada de Garden. Aquilo ali é uma propriedade privada que o condomínio pagou, né? Ele tem um apartamento e tem aquela área. Agora, o síndico autorizar que alguém pule o muro e entre numa propriedade privada, né? Então isso é invasão de propriedade privada. O síndico pode responder um processo criminal com relação a isso conjuntamente com o prestador de serviço, que pulou este muro e entrou numa unidade que não lhe pertencia. Às vezes até por mau aviso do síndico, porque às vezes a pessoa foi lá e achou que era área comum, só que não é área comum. Ali é a área, tem um dono, né? Tem um proprietário que é o condomínio. Então tem que ter muito cuidado, essa síndica tem que ter muita atenção com relação a isso, porque ela pode responder vários processos na área civil, né? Reparação de danos morais, uma ação de obrigação de não fazer, um processo criminal. Então é uma situação muito grave que os síndicos têm que observar com relação a esses gardens. O Gabriel, a gente percebe que no programa de hoje, né, pelo menos eu percebi que existiu muita boa vontade com uma orientação, vamos dizer assim, né? Pra você ver como é que a síndica perde o cara pra pular o muro do gato. Pois é. Né? O outro pintar lá de qualquer cor, né? O outro, né, botar uma bandeira sem saber se pode ou não, né? A gente tem que ter, o síndico tem essa consciência que tem que fazer a coisa da maneira correta para não evitar transtornos no futuro, né? Hoje, na verdade, nunca, né? O síndico, ele não pode errar e falar, não sabia. Não sabia. Você vai ser responsabilizado, você vai ser responsável. A partir do momento que você levantou seu dedinho lá e falou, vou ser síndico, lembre-se, responsabilidade civil e criminal é sua, sabendo ou não, depois não adianta falar, eu não sabia. Eu vou perguntar antes. Esteja sempre amparado por bons profissionais, um bom engenheiro, uma boa administradora, um bom jurídico, esteja sempre amparado. Mas isso não tira a sua responsabilidade, mesmo que você tenha um bom jurídico, um bom engenheiro, uma boa contabilidade, de ter a obrigação de ler a sua convenção e entender sobre aquilo que ali está escrito. As áreas do condomínio estão escritas na convenção. O que são áreas? O que são áreas do condomínio? Se aquele garden é de fato da pessoa, lá tem escrito qual é a área do apartamento 101, é a área X, na convenção tem escrito. Então, assim, independente de senhor síndico, você não pode errar e depois falar, eu não sabia. Leia a sua convenção. Fui eleito hoje, qual a primeira coisa que eu faço? Lê sua convenção. Exatamente. Lê a sua as atas convenção. antigas. Lê as atas. Você pode até ler as atas antigas amanhã. Mas hoje a sua primeira obrigação é leia a convenção. Passo 1. E não fale besteira falando não sabia. Leia primeiro antes de responder. Porque é um caso muito sério. Nesse caso, talvez seja muito mais bonito você falar, me desculpa, não vou fazer mais, do que não. É uma área, pode pular sim. Mas assim, eu acho que uma questão que é importante falar, né, assim, que também, assim, todo respeito ao síndico, assim, falta um pouco de humildade pra ele nessa questão. O que custava falar, não, gente, eu cometi uma falha, não vou cometer novamente, perdão, né, pelo erro cometido, porque ele é ser humano. É o mesmo assim, caso do Prolabore anterior. Olha só, não recolhi o Prolabore, talvez ele não sabia. Olha, não recolhi o imposto sobre o Prolabore. Eu não sabia que tinha que recolher o imposto sobre o Prolabore, não fui bem assessorado que seja. Em assembleia, vamos deliberar aqui que eu vou fazer correto a partir de então? Calçar um pouquinho a sandália da humildade, Sim, né? Mas eu acho que falta às vezes isso, né, doutor? É verdade. A questão assim, de reconhecer o erro, né, é muito importante, porque nós como síndicos, nós como assessores, né, a gente está em constante aprendizado, né? O condomínio ele está em constante mudança, né? Pessoas mudam, culturas diferentes se apresentam ali e você, síndico, vai se deparar com infinitas situações diferentes, que por muitas vezes não vai estar escrito na convenção e no regimento interno, mas você vai ter que ter ali um assessoramento necessário. Então, se é na parte da engenharia, você tem que não atuar na dúvida. Você tem dúvida? Pergunte. Né? Você não tem certeza, pergunte novamente. Né? O que você não pode é agir no erro e falar assim, eu achei que eu estava certo, mas estava errado. Então,
Tem que pensar 2 vezes E antes. se tiver sua dúvida, mande aqui, que Sim. nós estamos aqui para lhe auxiliar de forma Esse gratuita. é o Olha. caminho. E uma coisa importante, pessoal, quando vocês forem trabalhar aí no condomínio de vocês com produtos de limpeza, leia como é que funciona, qual é o risco, que aí tem animais ali que não pode lamber, pode, sim. dependendo da mistura dele, causar que a pessoa pode desmaiar. Igual no caso dela que você vê, ela passou mal, porque aplicou ali no ar-condicionado da área de serviço dela. Então, assim, ela foi exposta. Veneno no ar-condicionado, que coisa. Pois Veneno é, no então assim, a ar-condicionado. gente tem que ter cautela. Eu Muita já vi, cautela. eu já vi funcionário desmaiar. Foi botar o produto lá, a proporção, fumaçou e o funcionário desmaiar. Então assim, vamos ter cuidado com o produto químico em condomínio. Isso aí É. tá seríssimo. Eu Dá já uma vi dica condomínio aí, ó. ter que ressarcir os danos que o morador teve com o pet dele. Pelo fato da aplicação sem aviso e quando- de forma não correta. Então o condomínio teve que ressarcir. Ô, Gabriela, uma coisa que o pessoal tem que entender é exatamente isso que você falou, o ressarcir o dano com o pet. Mas entenda, se você for lesionado na empresa que você trabalha, por manipulação de produtos ou pelo risco de segurança, a responsabilidade é da empresa. Você tem isso claro, inquestionável, com relação a você. Mas e quem está no seu condomínio como gestor? Qual a orientação que você dá? Como é que você seleciona esses produtos? Qual equipamento você põe à disposição? Acidente de Né? trabalho, né? Vai lavar um reservatório, o cara vai lá lavar. Você normalmente pega o mais baratinho. Qual o tamanho desse reservatório? O que ele vai usar? É ambiente confinado? O que você vai cobrar dele? Você tem que saber o que fazer, como fazer. É Ou sempre ter um a profissional, forma. né, pra te orientar. Não sobre isso. adianta, igual a gente falou aqui no bloco anterior, porque ele tinha uma boa intenção. Eu duvido que alguém vai botar isso lá no tribunal e dizer, ele não tinha intenção. Não é pela intenção, é pelo fato. E o fato tem forma, você tem que saber como. Amigão do Brincadeira síndico. não. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Hoje foi legal, né? Muita coisa interessante. Doutor, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem, elegante doutor Cláudio Viana. Então, Thiago, nessa segunda quinzena de maio, né, nós temos 2 eventos bem bacanas. Né? No dia 22 e 23 de maio, estaremos em São Paulo, no 2º Congresso da ANACON, da Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Né? Diógenes estará presente, terá advogados do Brasil inteiro, contadores do Brasil inteiro, administradores do Brasil inteiro. Né? Ainda há ingressos, ainda há oportunidade de você estar lá participando junto com a gente. E no dia 29 e 30 de maio, teremos aqui em Brasília a Conecta Síndicos. Dia 30 de maio, a partir das 14 horas, estarei palestrando, trazendo um caso real sobre exclusão do condomínio antissocial. Né? As inscrições ainda estão abertas, é uma excelente oportunidade para você estar conhecendo novos modelos de gestão de equipamentos, serviços. Né? Vai ter vários stands lá de vários patrocinadores deste evento. E também trocar uma ideia com relação a esse tema, exclusão do condomínio antissocial. Conecta Síndico, bom demais, amigo Tarrafa, junto com a amiga Ana Paula, promover esse evento maravilhoso, já a 2ª edição aqui em Brasília. Jorge, fica à vontade, suas considerações finais. Estarei lá no Conecta Síndico também com uma palestra minha sobre a parte da engenharia condominial e a mobilidade elétrica no condomínio. Quais os riscos, Já teve, protocolos? hoje a Ana ia vir para o programa, não veio, por quê? Pegou fogo, o carregador lá no condomínio dela. Olha carro aí, elétrico. tá entendendo? Essa é a questão, meu amigo. Não é se o carro elétrico pega mais fogo do que o carro a combustão. É quando pega, qual é a interferência no teu condomínio. Segue lá, Engenheiro Diógenes Soete, no Instagram ou @condomínio engenharia. Deixa seu like aí. Jorge Soete. Minha amiga Gabriela Fitness, ela que não tem cabelo branco depois de 20 anos de condomínio, não sei como é que ela Qual o faz segredo? isso, né? Fica à vontade, suas considerações finais. É só não focar a câmera direitinho que não vê. Fica à vontade, minha amiga. Nos siga no Instagram, @facilite.condominial. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre aprende muito mais do que transmite conhecimento. E obrigada por me receber mais uma vez. Bom demais! É isso aí, galera. Muito obrigado. Foi mais edição do nosso Intenso Condominial Santo Domingos, porque aqui, condomínio é papo popular, meu amigo Síndica. Valeu, doutor, Gabriel, Jorge. Obrigado, Valeu. tchau. Até o próximo programa. Tamo junto. Tchau, tchau. Até mais. Arrou.